No programa de hoje você vai conhecer o impacto da reeleição de alguns deputados e da saída de outros em projetos de lei que são importantes para o setor, como o de MIPs e supermercados e do piso salarial do farmacêutico. A pergunta que a gente está se fazendo é como esses assuntos serão tocados daqui para frente. A gente responde logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal das Coferjas no YouTube. Eu sou Viviane e está começando mais um Bula Legal. Aproveita que você já está aqui no canal, se inscreve e ative o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar. A edição de outubro do Bula Legal chega para você com um pouquinho de atraso, porque a gente resolveu aguardar o resultado das eleições no primeiro turno. Com a reorganização de cadeiras na Câmara dos Deputados e na Alerj, a gente precisa entender qual será o rumo de importantes projetos para o varejo farmacêutico. E para fazer essa análise, comigo, eu conto hoje com a participação do advogado e presidente da ABC Farma, o Rafael Espinhel, e do analista político da Arco Advice, André Borba. Mas antes, eu quero pedir a você para deixar o like nesse vídeo e compartilhar com quem você acha que pode ter algum interesse nesse conteúdo que a gente vai produzir aqui hoje. Combinado? Bom, quero agradecer a presença de vocês dois aqui comigo novamente. Já vou começar a minha pergunta aqui com o Rafael. Obrigada, Rafael, por ter você aqui com a gente novamente no Bula Legal. Rafael, um dos principais temas em andamento no Congresso Nacional é a venda de MIPs em supermercados. A gente já vem falando sobre isso aqui no programa em outras edições. E a partir de 2023... o Congresso terá um percentual maior de parlamentares alinhados aos princípios do liberalismo e da livre iniciativa. Quero te perguntar se para vocês da ABC Farma, isso é motivo de preocupação? Isso poderia favorecer a aprovação do projeto que autoriza a ida dos MIPs para os supermercados? Qual é a sua opinião sobre isso? Olá, Viviane, André, todos que nos assistem. Você deu um retrato, né, com relação a essa nova composição do Congresso, né? Diria que não seria um motivo de preocupação, mas de atenção. A gente teve uma renovação, por exemplo, na Câmara dos Deputados, na ordem de 39%, né, dos parlamentares, e de fato a gente teve uma mudança significativa com relação ao perfil de parlamentares que estão mais vinculados ao viés do liberalismo, né, da livre iniciativa. Então a gente pode citar o Partido Liberal, que teve um aumento substancial dentro do seu quadro de composição. Pensando nessa linha, nessa perspectiva, de fato, né, e fazendo aquele retrato, né, histórico com relação ao projeto de lei 1774, de fato a gente vai ter um movimento que tenha muito mais uma propensão para que se tenha uma discussão com relação à possibilidade da flexibilização, pautado naquele argumento, né, do livre mercado, da livre iniciativa. Então, é um ponto muito importante para nós. Eu acho que, nesse momento, é importante que você fortaleça os argumentos, principalmente de questões sanitárias, voltadas à área da saúde, para que você tenha realmente um convencimento, sejam dos parlamentares que continuam, né, no quadro do Congresso Nacional, e aqueles que são os novos, para demonstrar que, a despeito das questões voltadas a aspectos econômicos, deve-se preponderar as questões voltadas à saúde, né? Quando a gente fala com o aspecto de liberação da venda de medicamentos em outros estabelecimentos, a despeito de ter um viés sobre o ponto de vista econômico, a gente também tem que trabalhar muito sobre o argumento das questões sanitárias e dos reflexos que isso pode ensejar. E a gente ainda tem um segundo turno que vai eleger o presidente da República. A gente sabe, a gente já acompanhou aqui nas audiências públicas que o atual governo, assim como o Ministério da Economia, são favoráveis à venda de MIPs em supermercados. Então, se a gente tiver aí uma reeleição do atual governo, quer dizer, o risco do projeto do MIP ser aprovado ainda é maior. Concorda, Rafael? Você também tem essa visão? Concordo, isso é um ponto extremamente importante. Lembrando lá atrás, quando a gente teve a audiência pública, um dos atores que participaram para discutir o tema
foi o Ministério da Economia. E lá ele manifestou uma posição favorável com relação a esta alteração. Então, partindo dessa premissa, sem nenhuma viés com relação partidário, mas pensando um pouco de como que é o posicionamento, né, do governo atual com relação a este tema específico, a gente sim, de fato, tem uma perspectiva, pensando que ao aumento na sua representação, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, e já sabendo que anteriormente, no âmbito dessa discussão, já tinha uma manifestação deles favoráveis com relação à possibilidade, de fato, isso traz uma linha de atenção para que a gente possa discutir isso no parlamento, a fim de que não seja efetuado, de fato, uma mudança em razão daquilo que a gente já apresentou, em especial as questões voltadas à área de saúde. Outro tema em destaque é o piso salarial do farmacêutico. O autor do PL que eleva o piso do farmacêutico para R$ 6.500, o André Abdon, ele não foi reeleito. Rafael, o que acontece então com esse PL daqui para frente, com a não reeleição do autor do projeto? Sim. Esse é um projeto 1559 de 2021, né? Como você bem colocou, o autor do projeto é o deputado André Abdon, né? Ele não teve a sua reeleição, mas a gente tem que lembrar que, em relação a esse projeto, há outros dois projetos que estão apensados a ele, que é o projeto de lei 799 de 2022 e o projeto 2028 de 2021. Ambos projetos têm por autores, são parlamentares que tiveram sucesso na sua reeleição, Reinildo Calheiros e a Portugal, que é a deputada federal do estado da Bahia. Nesse sentido, esse projeto ele tem sua tramitação, o fluxo da sua tramitação, ele continua. Lembrando, Viviane, que esse projeto, ele, a despeito de ter sua aprovação na Comissão de Seguridade Social, em agosto deste ano, de 2022, ele teve um requerimento aprovado, que foi apresentado pelo Partido Novo, para que ele também pudesse ser apreciado por uma outra comissão, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Então, ele tem uma perspectiva de discussão na próxima legislatura, mas ele terá que passar por outras comissões até que ele tenha realmente uma perspectiva de ser ou não aprovado, e aí passando esse ponto e ser encaminhado para o Senado Federal. Um outro ponto que eu quero abordar contigo é a não reeleição do deputado federal Felício Laterça. O deputado Laterça, ele sempre foi muito ativo em projetos e em demandas do varejo farmacêutico. Como você analisa a saída do Felício Laterça da Câmara dos Deputados, Felício que era um grande defensor das farmácias, como vocês estão vendo a saída dele? Primeiro, com uma surpresa, a gente sabe que isso faz parte, né, do jogo democrático, as mudanças elas podem acontecer, mas especificamente com relação ao deputado Felício Laterça, para nós do segmento é uma surpresa e é uma tristeza. E eu digo por quê, Viviane? O deputado Laterça é um dos principais parlamentares, né, mais alinhados ao nosso segmento, em especial na defesa das pequenas farmácias. Então, nessa linha, nessa perspectiva, a gente entende que é uma perda significativa para o setor. Poderia aqui listar inúmeras ações, inúmeras contribuições do deputado Laterça ao longo, né, da sua jornada como parlamentar. Ele teve, Viviane, se me permite rapidamente, um papel muito importante, né, nas questões voltadas como a gente comentou agora, dos MIPs. Ele se posicionou contrário à venda de MIPs em supermercados, a despeito do seu partido ter uma posição neutra com relação ao assunto. Ele tem um papel muito importante de destaque com relação a gente discutir as questões de competência fiscalizatória do Conselho de Farmácia, pensando nos aspectos que isso traz, né, de prejudicialidade com relação ao varejo independente. Ele traz essa discussão no parlamento que é muito importante, e ele trouxe também, na época da pandemia, um projeto de lei, apresentou, que era justamente para possibilitar a realização dos testes laboratoriais nas farmácias, pensando no viés da farmácia como estabelecimento de saúde. Veja como ele foi importante ao longo desse período, sempre foi muito solícito, muito participativo, sensível ao segmento. Então, para nós, é uma grande perda
E a gente espera que outros parlamentares tenham a mesma sensibilidade dele, que possam assumir esses projetos e dar continuidade, porque é muito importante para o nosso setor, especialmente para as pequenas farmácias. Eu entrevistei o deputado federal Felício Laterça, o link está aparecendo aqui para você, não no Bula, no Ed Farmácia, mas sugiro que você assista a entrevista, foi bem bacana. Rafael, Laércio Oliveira, deputado federal pelo Sergipe, foi eleito senador. Ele é autor de um PL que modifica algumas regras dos conselhos de farmácia. O que prevê esse PL e o que acontecerá com ele daqui para frente, já que seu autor deixa de ser deputado e passa para o Senado? O deputado Laércio Oliveira, né, um deputado do estado de Sergipe, ele tem um histórico muito interessante, porque ele foi presidente da Federação do Comércio do estado de Sergipe, então ele entende um pouco como funciona, né, a atividade empresarial e quais são os principais problemas, né, as questões que são enfrentadas. E esse projeto que você citou, Viviane, é um projeto muito interessante, que é o projeto de lei 4024 de 2021. O que o deputado, agora que será senador, ele propõe? Uma rediscussão com relação à aplicação das multas administrativas elencadas na Lei 3.820, que é do Conselho de Farmácia, para as farmácias de pequeno porte. Ele traz essa discussão, trazendo a perspectiva de que, com relação a estes estabelecimentos, deveria ser aplicado a lei complementar que trata do tratamento diferenciado para as empresas do Simples Nacional para reduzir os valores das multas. E traz também uma outra questão, que é a necessidade de que você tenha uma dupla fiscalização para que ocorra, de fato, uma autuação do estabelecimento, trazendo sempre toda uma perspectiva da orientação antes da punição. Ele é também um deputado que teve uma manifestação muito importante com relação à venda de medicamentos isentos de prescrição fora da farmácia, tem um ótimo diálogo com o setor e agora vai para o Senado. Como ele está caminhando para o Senado, esse projeto, ele não tem a sua tramitação, ela não continua. A perspectiva é que no setor faça um diálogo com ele para que um outro deputado possa assumir esse projeto, ou o próprio senador, agora senador Laércio Oliveira, apresente esse projeto no Senado Federal. Rafael, com a saída do Felício Laterça, você acha que o Laércio Oliveira poderia ganhar ainda mais relevância na defesa dos interesses do varejo farmacêutico? Considero que sim. O Laércio Oliveira é um parlamentar, um político que tem um alinhamento com o setor produtivo, a despeito quando eu falo que ele tem um alinhamento com o setor produtivo, mas também com um olhar muito equilibrado com relação também à cadeia laboral, ou seja, a outra parte, e eu acho que ele sim, de fato, se torna protagonista com relação a temas importantes para o setor. Mas, além disso, Viviane, a gente tem que ressaltar que também há outros parlamentares que, com destaque ao longo da sua legislatura, tiveram um papel importante, né? Posso citar, por exemplo, o deputado Zacarias Calil, deputado Luiz Ovando, o próprio aí do estado do Rio de Janeiro, o deputado Luizinho, que foi reeleito, que foi presidente da Comissão de Seguridade Social, teve também um papel muito relevante com relação à questão da venda de MIPs dos medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Então, a gente tem um conjunto de atores, né, seja na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que têm um conhecimento setorial e que podem, sim, ser extremamente importantes para que os pleitos do setor, né, sejam atendidos e que a gente tenha um diálogo produtivo, né, e assertivo no Congresso Nacional. Rafael, muito obrigada pelas suas considerações. Eu quero conversar agora com o André. André, muito obrigada pela sua presença aqui no Bula Legal. André, no estado do Rio de Janeiro, a gente teve a reeleição de Cláudio Castro em primeiro turno. A gente chegou a falar no programa anterior que haveria segundo turno no Rio de Janeiro, eu me lembro disso. Mas, para surpresa de todo mundo, ele conseguiu se reeleger no primeiro turno. Eu quero perguntar para você se essa reeleição, na visão da Arco, é positiva ou negativa para o varejo farmacêutico. Bom, olá a todos. Na verdade, a gente falava sobre
tendências, perspectivas, né? Eu acho que o favoritismo do Cláudio Castro sempre foi posto à mesa. A gente, de repente, não imaginou que fosse num primeiro turno o que aconteceu. Eu acho que, não especificamente para o setor farmacêutico, eu acho que é bom para a estabilidade política do Estado. Eu acho que há muito tempo o Rio de Janeiro ele vive muitos antagonismos. Então, a gente ter uma continuidade, uma base sólida que foi feita. Vamos me lembrar que o Cláudio Castro ele conseguiu eleger um cálculo de 70% da base a favor dele. Isso quer dizer que o processo legislativo vai caminhar. Se isso é bom para o setor farmacêutico, a gente vai saber. A gente vai saber em seguida, mas que realmente é bom para o processo legislativo em si. Só para trazer alguns dados, a gente teve a eleição do Cláudio Castro, candidato do PL. O PL, antes das eleições, ele tinha um deputado. Agora ele já está em 17. E a gente vê a direita, né, a base dele, com segunda e terceira maior bancada. Continuam o PSOL e o PDT com uma bancada boa. O PDT não é tanto de esquerda. O PSOL, que sempre foi segunda, terceira bancada, agora já é sexta. Então, eu acho que o lado bom que a gente pode observar é estabilidade política. Isso eu estou entendendo o que você está dizendo, porque assim, quando ele tem essa base, né, muitos projetos ficam presos, eles não andam e tem muita dificuldade. Agora, o que a gente precisa é torcer para que esses projetos que vão andar e serem aprovados, sejam projetos bons para o setor. E aí eu quero até já emendar uma segunda pergunta para você, que dos deputados que têm projetos relacionados ao varejo farmacêutico, quais foram reeleitos? Você consegue informar para a gente? Sim. Bom, primeiro eu acho que independente do... Eu acho que você saber ter uma previsibilidade, às vezes, é melhor do que você saber se vai ser aprovado ou não. Existe uma previsibilidade um pouco maior. Eu acho que, independente de qualquer coisa, acho que a previsibilidade é importante. Sobre os deputados, acho que o presidente da Assembleia Legislativa certamente sempre foi um grande ator, André Siciliano. Ele teve uma proximidade muito boa com o setor, uma discussão muito boa. Infelizmente, ele resolveu sair da Assembleia Legislativa e tentar um cargo no Senado, onde ele não conseguiu. Ele teve uma votação bem abaixo, até mesmo do esperado, mas também por uma questão de uma racha na esquerda, né? A esquerda realmente teve muitos candidatos, mas, ao mesmo tempo, ele colocou o filho dele, parece-me, o Andrezinho Siciliano, ele foi eleito, então ele já tem, mal ou bem, uma representatividade dentro da Assembleia Legislativa. Não que ele vai exercer, em um primeiro momento, um cargo de liderança, mas já é alguma pessoa que pode ter, né, já que o André Siciliano não terá nenhum cargo eletivo nesse momento, ele certamente exercerá alguma influência sobre o filho. Em relação aos deputados que sempre tiveram relações com projetos da Ascoferj, o Rosenberg Reis, que tem um projeto também da proibição de venda de MIP no supermercado, ele foi reeleito, foi o quarto maior votado. O Jorge Felipe Neto, que trata de licenciamento simplificado, inclusive um projeto de lei que até foi discutido junto com a Ascoferj, né? A Ascoferj forneceu dados para o deputado apresentar esse projeto de lei e também foi reeleito. E, em contraponto, tem o Carlos Mink, que foi reeleito também, que tem um projeto que taxa a questão de resíduos sólidos, dispensação de resíduos sólidos. Ele foi reeleito, mas a Ascoferj também já teve uma conversa com ele anteriormente, é um projeto que está parado desde 2019. Enfim, fato é que houve pouca renovação na Alerj. Óbvio que a gente tem que considerar que o presidente saiu, isso é algo muito importante, mas o legado dele segue lá, né, com o filho. O André Siciliano, eu não vou saber dizer agora em qual projeto, mas a gente já chegou a falar sobre isso aqui também. Ele, em muitas situações, apoia pleitos da Ascoferj. Sim, sobretudo com simplificação de tributos do setor farmacêutico, na mesma linha que o Rosenberg Reis. Eu acho que, independente da saída do André, existe, por exemplo, o Rosenberg ou o Jorge Felipe Neto.
Eu acho que, e além disso, tem o legado dele, que é o filho dele, que continua ali. E eu acho que o diálogo vai continuar sendo feito tanto com o Andrezinho quanto com o André. Então, eu acho que, para o setor farmacêutico, o resultado a gente não sabe, mas o diálogo certamente vai continuar aberto. Maravilha. Bom, quero agradecer ao André a participação aí no meio ainda das eleições, ainda tem muito trabalho pela frente. Quero agradecer a participação do Rafael. Muito obrigada, viu? Espero tê-los aqui novamente no próximo programa. Quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui. Coloca aqui nos comentários o que você achou do resultado das eleições. Só não vale xingamento, ofensa. Vamos usar o nosso poder democrático de uma maneira bastante educada. Bom, obrigada. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.